Nós vamos ler um texto do Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Só uma pergunta. Alguém assistiu a aula que foi postada na semana passada? Eu não consegui assistir a aula. Ah, viu, mas não tá. Entendi. Não chegou a assistir. Ana Paula assistiu? Assisti. Vocês também? Conseguiram? Coisa boa, aleluia. Comendo. Faltou uma merreca. Porque acabou a pipoca, vocês desistiram. Isso. Eu faturei tomate. Terrível, terrível. Vingadores, 3 horas, ninguém reclamou. É verdade. Mas Ainda bem que não assisti ainda. Ainda bem que não assisti também. Na minha aula, 1h10, fadiga. Causou fadiga, tá bom. Eu sei que eu não sou tão animado assim, igual o Homem de Ferro e tal. Vamos lá, capítulo 2, irmãos, de Lucas. Verso de número 8. Verso de número 8 em diante. Nós vamos fazer uma leitura. Quero justificar depois a leitura, por que eu estou fazendo. E a gente então dá continuidade à aula passada, porque foi introdutória, e hoje a gente vai especificando aí mais alguns pontos, né? Diz assim na minha versão: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor, e o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, que é Cristo, o Senhor. Pronto, amados, é só esses poucos versículos aqui para falar a respeito da matéria. Então a matéria são evangelhos, né? Nós vamos estudar os evangelhos. São 4 evangelhos, todos vocês já sabem. 3 deles são chamados de sinóticos, não sei se vocês sabem por que são chamados de sinóticos, e só João que não é. Então Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Essa palavra quer dizer sob o mesmo olhar. Então são 3 relatos sobre os feitos de Jesus, né? Não são relatos biográficos, eles não contam a vida de Jesus, contam os feitos de Jesus, são coisas diferentes. Feito é uma coisa, vida é outra. Então não são relatos biográficos, são relatos daquilo que Jesus fez. O próprio Lucas, ele começa o seu evangelho, no capítulo de número 1, verso de número 1, embora não é o evangelho de Lucas que eu vou falar hoje, né? Mas só para a gente entender aqui, ó. Lucas capítulo 1, verso 1 até o 4. Olha que coisa interessante. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já está informado. Então, me parece, ou nos parece, aqueles que estudam a palavra, a opinião é essa, que Lucas, ele escreve esse seu evangelho direcionado a uma pessoa que é o Teófilo, né? Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, eu vou voltar em Lucas lá, tá? No que eu li. Mas vamos para Atos, só para a gente fazer esse paralelo aí. Eu até possivelmente vou voltar nessas leituras quando falar do evangelho de Lucas, né? Atos, capítulo de número 1. É muito interessante aqui, capítulo de número 1. E verso de número 1 também. Olha o que diz aqui o texto. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Qual é o primeiro tratado? É o Evangelho de Lucas, né? E olha só, direcionado também a esse homem chamado Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, olha que coisa interessante. Lucas, ele relata sobre os feitos de Jesus, não só o que ele começou a fazer, mas também a ensinar, ou seja, os seus ensinos. Então, os evangelhos é um relato dos feitos de Jesus e dos ensinos de Jesus, né? Das falas de Jesus. Então, ficou registrado. Os evangelhos, eles são chamados de evangelho, e o que é evangelho?
é isso que nós lemos aqui, ó. Principalmente no verso de número 10, e até quero me corrigir na informação que eu já dei para vocês um dia. Mas é lógico que o que eu dei não está totalmente errado, né? Mas eu só vou... Aqui, eu mesmo lendo agora, eu percebi o negócio. Enquanto a gente ensina, aprende, né? O verso de número 9, irmãos, ó. E eis que um anjo, do capítulo 2 de Lucas. É isso aí, né, que vocês estão? Não. 2 de Lucas. Dois de Lucas. Eu vou falando e eu penso, mas não falo. Porque eu estou pensando, a gente vai voltar em Lucas, nós vamos reler o texto, e para mim vocês estão lendo minha mente. Vocês não conseguem ler minha mente? Não é possível. Desculpe, irmãos. Então, Lucas, vamos retornar, né, o texto de Lucas que a gente leu, verso de número, desde o 10, tá? Só o 10, na verdade, né? 10 e 11. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Então, trago novas de grande alegria. Evangelho, a palavra evangelho quer dizer boas novas, né? Novas são, no caso, referindo-se a um anúncio, a uma mensagem. Então, boas novas, né? De grande alegria. E qual é essa boa nova de grande alegria que será para todo o povo? Que na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Então, qual é a boa notícia, irmão, do Evangelho? Jesus. Simples, né? Então, quando a gente fala assim, a gente tem que pregar o Evangelho. O que a gente tem que falar? De quem que a gente tem que falar? De Jesus. Nasceu o Salvador. Essa é a grande notícia que a humanidade recebeu em todos os tempos. Não há outra maior do que essa, mais importante do que essa. É o Evangelho. Jesus veio para salvar a cada um de nós, a humanidade. O próprio texto aqui, no capítulo 1 de Lucas mesmo, tá? Só voltar um pouquinho na leitura. É muito interessante esse texto aqui, do verso 76 até o verso 79. Mesmo Lucas aí, só. Talvez na mesma página, dependendo da Bíblia, vai estar esses versículos, 76 até o 79, olha. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, preparar os seus caminhos. Isso aqui falando a respeito do João Batista, né? Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, a respeito do João Batista, que era aquele que anunciaria a vinda do Cristo. Perguntaram: você é o Cristo? Eu falei: não, eu sou aquele que clama, eu sou aquele que veio preparar o caminho do Senhor, né? Então, João Batista é o precursor, é aquele que vem anunciando: olha, vem o rei. Quando um rei vinha a uma cidade, na frente do rei, daquela comitiva toda, vinha um chamado arauto, que é um anunciador, né? Um pregador, se fosse para contextualizar. Então ele vinha dizendo de cidade em cidade: olha, o rei está vindo, o rei está vindo, o rei está vindo. O povo ficava aguardando então a vinda do rei ou a passagem do rei por aquelas cidades. Então João Batista é esse arauto, esse anunciador. Então ele não fala de si mesmo, ele diz que o rei está vindo. E aí veio de fato o Cristo. Quando nasce, os anjos se apresentam diante daqueles pastores e trazem essa nova de grande alegria. Eu estou dizendo isso porque um dia eu disse, está certo o que eu disse, que os anjos não pregam o Evangelho, de fato. Mas olha que coisa curiosa, aqui o anjo ele veio trazendo o Evangelho, né? Veio trazendo aqui a nova de grande alegria. Então o Evangelho é isso, é o anúncio de Jesus. Essa mensagem é a mensagem principal de toda a Bíblia e de toda a história. Nas igrejas evangélicas, a gente entende o quê? Que deveria ser pregado o Evangelho, não é? Se é evangélica a igreja, ora, tem que se pregar o Evangelho. Então, essa mensagem, inclusive, é muito interessante. Eu estava pensando hoje, eu mandei, aqui não vai nem dar, porque estou usando lá o aparelho, mas eu gravei aqui no meio do caminho, um áudio que eu enviei para o irmão, ele mandou uma mensagem, eu respondi para ele, né? Eu falei: rapaz, eu pensei que Deus tinha me dado uma missão muito difícil, né? Que era evangelizar os perdidos, os drogados, ladrões, traficantes, que de onde mais ou menos Deus arrancou a gente, né? Tirou
aí desse meio aí, difícil. E aí eu falei para ele, mas eu vi que a missão ela vai além disso e parece que é um pouco mais difícil, que é evangelizar crente. Então a gente precisa evangelizar os crentes hoje em dia. Ou seja, amados, nós não ouvimos mais dentro de igreja evangélica, em muitas delas, essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho. Os próprios salvos e os crentes precisam continuar ouvindo essa mensagem. Então nós que já fomos alcançados, não é uma mensagem que para nós é irrelevante, é descartada, não. Nós precisamos continuar ouvindo, né? Que de fato Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que morreu em nosso favor, em nosso lugar. Ele que nos substituiu. Então, inclusive, isso gera gratidão. Existe um culto que o próprio Jesus, ele ordenou e instituiu. Aliás, foi o único culto. Não teve outro. Que ele disse, olha, vocês celebrem esse culto de terça assim, de quinta assim, de sábado assim, de domingo assim. É a gente que fez esse negócio. Jesus, ele só deu uma ordem para celebrar um culto, que nós chamamos de ceia, né? E esse culto é chamado de culto memorial. Ele disse, lembrai-vos de mim todas as vezes que vocês fizerem isso. Ou melhor, façam isso em memória de mim. Essa é a fala, né? Façam isso em memória de mim. Se reúnam numa mesa, celebrem a ceia, comam juntos, tenham a comunhão, sirvam uns aos outros, convivam uns com os outros, e quando vocês fizerem isso, lembrem de mim. Olha que coisa interessante. Então é um culto para os cristãos lembrarem de Cristo, o que fez na cruz do Calvário, inclusive para lembrar aquele ato que ele estava fazendo, ou seja, repartindo o pão, né, e o vinho, que representavam ali o seu corpo, que seria partido por nós, oferecido por nós, que de alguma maneira isso seria um alimento, entre aspas, e o seu sangue representado naquele cálice, naquele vinho, né? Esse sangue seria o pacto da nova aliança, o Novo Testamento, firmado no meu sangue. Esse sangue que serviria e que serve para a remissão dos pecados, para a purificação dos pecados. Cuidado. Pode passar, cuidado. Então, amados, olha só, parece muito simples, parece muito óbvio, mas quando a gente percebe a nossa vida individual como cristão, as nossas igrejas no coletivo, a gente percebe que está se perdendo em muitas delas essa mensagem que sempre sustentou a igreja ao longo dos séculos. Essa mensagem que na verdade é a mensagem poderosa. Então falar de doutrina, falar da doutrina do Espírito Santo, falar da Trindade, suficiência das Escrituras, falar sobre os anjos, falar sobre o inferno, falar sobre um bocado de coisas, são doutrinas bíblicas. Todas elas importantes também. Mas nenhuma delas é essencial para a salvação. Elas são essenciais, ou elas são fundamentais, melhor dizendo, para o amadurecimento da compreensão de quem é Deus, não é? Todo esse processo que se dá na justificação, na condição que nós vivíamos e tal, são doutrinas importantes da Bíblia para amadurecer o crente, para dar esperança, né? em várias doutrinas, mas para a salvação não. Então, para ser salvo, você não precisa entender sobre a classificação dos anjos. Então, tem gente aí que não tem ideia nenhuma de quem são os anjos, seus ofícios, não sabe a Trindade explicar e a doutrina lá das Escrituras, mas será salvo. Será salvo. Então, salvação é necessário que o Evangelho seja pregado. E para a pessoa se manter salva, ou ser mantida salva, é preciso também fazer memória dessa mensagem. Tá certo, amados? Então, a mensagem principal que a igreja jamais pode deixar de anunciar é essa mensagem das boas novas. Então, assim, o que deve ser mais pregado, com mais frequência, com mais intensidade e quase que cotidianamente? Os evangelhos. Carta de Paulo? Nem tanto. Antigo Testamento? Muito menos. Apocalipse? Só vai meter medo dos crentes. Agora, o Evangelho, os 4 Evangelhos, o relato de quem é Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou, aí isso precisa ser pregado
todas as vezes que for oportuno. E todas as vezes é oportuno. E todas as mensagens, de alguma maneira, tinham que verter, tinham que levar as pessoas a olharem para esse Cristo dos evangelistas, né? E aí nós temos 4 relatos, e os 3 primeiros, como eu disse, são chamados de sinóticos, porque eles têm relatos parecidos. Então, o que tem em Mateus, tem também em Marcos e tem também em Lucas. E assim a gente vai fazendo vai embaralhando, né? Eu ia fazer uma comparação aqui meio profana, deixa pra lá. Porque é até proibido aquele negócio lá, né? Bolinha pra cá, bolinha pra cá, deixa pra lá. E Jesus não é uma bolinha que só está em um, né? Então Jesus está em todos. Então o evangelho que você tirar assim, ó, aí Jesus está lá. Não tá? Só que assim, os 3 então são semelhantes, é por isso são sinóticos. Só João que é um evangelho totalmente diferente dos 3, não há semelhança. Então só para vocês anotarem, aqui é para dar tempo de pegar lápis, caneta, caderno, tablet, iPhone, no Note, pode ir no Note, Samsung Note, pode. Anotar em qualquer, só não vale na carteira, que a tia briga depois. Mas, né? Ou então assista o vídeo depois e vocês em casa façam isso. Mas essas anotações são importantes. Então, são 4 evangelhos, são 4 evangelistas, 4 pessoas diferentes, com olhares diferentes, percepções diferentes, cabeças diferentes, experiências diferentes. Eles relataram então os 3 e inclusive direcionaram esse evangelho a pessoas ou a públicos diferentes, não é nem pessoas, a público diferente. Então Mateus escreve para os judeus. Para os judeus. Marcos escreve para os romanos. Espero. Para os judeus. Ele direciona a linguagem que ele usa, a forma que ele traz Jesus, os relatos do Antigo Testamento para mostrar que Jesus é o cumprimento daquelas profecias a respeito do Messias, né? Então, o Mateus ele já começa inclusive na genealogia. Jesus, o filho de Abraão, filho de Davi, filho de não sei quem, Ele vem trazendo a genealogia que para os judeus aquilo era essencial, né? Tinha que se... Jesus é o Messias, tá? Para ser o Messias ele tem que vir da linhagem de Davi, ele tem que de fato ser um hebreu, ele tem que ser filho de Abraão, né? Então tinha algumas exigências, tem inclusive algumas profecias que precisam ser cumpridas. Então ele traz Isaías, no capítulo 4, por exemplo, quando Jesus prega e ele na sinagoga ele dá um rolo para ele do livro, ele abre em Isaías, é o Isaías 61 que a gente sabe, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para tal, aquela coisa toda. Então Mateus ele direciona esse evangelho aos judeus. É por isso que ele está inclusive no primeiro livro do Novo Testamento, não que tenha sido o primeiro a ser escrito. O primeiro a ser escrito possivelmente foi Marcos. Mas como essa transição, né, de Antigo Testamento para o Novo Testamento, então Mateus aqui, e ele é direcionado aos judeus, então ele é colocado aqui como sendo o primeiro, pelo menos na ordem da organização aqui das Escrituras, mas não na ordem cronológica. Então Mateus direciona o seu evangelho, relato, aos judeus. Marcos aos romanos. Isso. Marcos é o mais curtinho de todos eles, né? Tem 16 capítulos, se não me falha a memória. Só que Marcos ele traz Jesus como sendo esse que tem poder sobre a morte, sobre os demônios, sobre a enfermidade, sobre a natureza. Ou seja, esse Jesus que ele é servo, ele tem poder sobre tudo isso, mas ele veio para se sacrificar, né? E os romanos conheciam o quê? Só domínio, só poderio. Eles eram os senhores do mundo na época. Os romanos eram quem mandava literalmente no mundo, era um império, né? Forte, poderoso, e aí mostra esse Jesus, que ele tem poder sim, sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre o próprio César. Ele é senhor da criação, ele é senhor dos demônios, ele é senhor das enfermidades, ele cura os enfermos, ele é senhor dos senhores. Mas a despeito disso, ele vem e serve essa humanidade. Então é uma lição também para os romanos. Lucas escreve para os gregos. Lucas, irmãos,
é assim, Mateus é um coletor de impostos, né? Seria hoje um fiscal da prefeitura. Então, só que naquele tempo a conotação era outra, era um traidor, porque quem oprimia os judeus dos impostos eram os romanos. E um judeu, o Mateus, né, que era chamado Levi, trabalhando para eles, para os romanos, era considerado como um traidor. Mas a gente tem lá um concursado né, do governo. A gente tem o Marcos, que é um jovenzinho, sobrinho de Barnabé. Ele possivelmente um pescador, alguma pessoa assim, embora tinha lá uma leitura, uma escrita, que isso não era todo mundo que tinha. E nós temos aqui Lucas, que era um médico, ou seja, uma pessoa culta, uma pessoa intelectual, uma pessoa que tinha conhecimento médico, quer dizer, hoje já está também difícil, né? Vai estudar uma medicina, é um negócio absurdo. Mas estou falando do recurso, então não é qualquer um que tem recurso financeiro para estudar medicina. Naquele tempo, mas infinitamente mais difícil. Então você tinha um médico aqui, o outro lá no Ceará, o outro lá não sei aonde, então era muito difícil. Então ele era de uma origem, que não tinha essas classificações, né? Alta, classe média, isso não existia. Mas era uma pessoa assim, intelectual, uma pessoa financeiramente muito bem estabelecida, era grego, ou seja, o seu pai era grego, a sua mãe era judia, né? Então era uma pessoa que tinha, e a linguagem, o linguajar, a escrita dele é diferente dos outros. Ele usa um grego que é diferente dos demais, é um grego mais refinado, as expressões e tal. Então ele escreve para os gregos mesmo, para os intelectuais, para aquelas pessoas, os filósofos, os doutores. Então esse é o público, né? Quando ele escreve aqui, esse Teófilo, que é o que nós lemos aqui, que o Lucas escreve o seu evangelho, possivelmente pela expressão, nós deduzimos que é uma pessoa que tinha destaque na sociedade, porque ele é tratado com o termo de excelentíssimo, que hoje inclusive se trata os juízes, procuradores, pessoas que são, né, destacadas na sociedade. Então esse Teófilo possivelmente é uma pessoa muito importante e ele direciona para essa pessoa. Então o público de Lucas é mais ou menos esse aí, tá? E é interessante que, como ele é médico, ele traz vários detalhes a respeito de enfermidades que só ele podia trazer, né? Então o Levi, o Mateus dificilmente ia trazer, o Marcos muito menos. Então ele fala, detalhe como essa mulher, 12 anos, com fluxo de sangue, e vai falar outra que tinha uma enfermidade, mas um demônio alojado na coluna. Então ele vai especificando com toda a propriedade por ser médico. Esse mesmo Lucas que foi o companheiro de Paulo, né, nas viagens missionárias. Então Paulo, como Deus já sabia que Paulo ia apanhar até umas horas, ia quebrar um monte de ossos, ia se lascar todinho, preparou um médico lá. E o que acontece? Então Lucas direciona... Lucas, ele é um historiador, ele é um pesquisador. Nós lemos isso, não sei se vocês perceberam, depois vocês leem de novo, tá? O capítulo 1, né, verso 1 ao 4. Ele disse que ele se esforçou, ou ele se organizou para escrever e pesquisar minuciosamente de tudo que Jesus tinha feito. É por isso que Lucas é o evangelho mais completo que tem. Ele tem, se não me falha a memória, 13 parábolas que não contém nos outros evangelhos. Então é o mais completo nos relatos, nos detalhes, porque ele pesquisou. Enquanto Mateus andou com Jesus, Marcos andou, mas não como discípulo, né? É interessante que Marcos, eu estou fazendo essa saladinha. O Barnabé que é citado, que é pai de Marcos, é o Barnabé, o apóstolo, que andou com Jesus. Ele é primo de Marcos, na verdade. É primo, Mas é esse mesmo aí, que é o mesmo. É o que introduz o Paulo nos discípulos, né, nos apóstolos, né? Que aparece lá em Atos, esqueci agora, capítulo 12, 13, 11, 12, 13 também. Ele parece a esse mesmo Barnabé aí. Marcos é o mesmo Marcos que no capítulo 12 de Atos, o pessoal está orando lá na casa dele, por Pedro que estava preso. Lembra? Então era na casa dele lá, né? De João Marcos, é conhecido e é chamado como João Marcos. É o mesmo rapaz que no evangelho dele foi quando foram prender Jesus e aí viram um rapaz assim, não, um pouquinho antes, né? Que isso aí já é outra segunda ocasião. Quando Jesus foi celebrar a ceia,
E aí ele disse para os seus discípulos, ó, segue um jovem que tem um cântaro na cabeça até a casa dele, é um cenáculo mobiliado, né? É lá que a gente vai preparar a ceia. Era a casa de Marcos também, esse cenáculo mobiliado, que é a mesma casa onde então, que eu disse que estavam orando lá por Pedro, do capítulo 12 de Atos, e é o mesmo jovem que quando prenderam Jesus, viram um rapaz seguindo assim, eles envolto num lençol, lembra? Já leram essa parte aí? Sim ou não? Sim, né? Tá bom. Então, aí pegam ele sai nu, correndo. A cena, né? Cena é forte, Brasil. Um jovem na noite pelado correndo, né? Então, é um negócio assim, inusitado. Até quando os dois apóstolos lá também se separam, né? Exato, por conta dele. Por conta dele. Ele era um jovem, né? Então, quando eles vão para uma viagem missionária, então tem as adversidades, as provações. Marco, o jovenzinho, uma pessoa que não tem estrutura, né? Um jovem, né? Então, aquela dificuldade das privações, perseguições, esse menino, ele fraqueja ali. E Paulo era o tipo de obreiro naquela ocasião, porque a gente pensa assim, nossa, esses apóstolos, discípulos, é tudo top, né? A palavra que hoje é essa, usa, né? Top. É tudo top. Não era top não, dava tudo topada, né? Tropeçava e tal. Então assim, não é que eles nasceram prontos. O Paulo mesmo, a gente vê característica no início do ministério dele de uma pessoa imatura, no sentido do pastoreio em si. Era um missionário que ia para cima. Então não tolerava gente fraca, gente que não tinha estrutura, gente que... né? Era mais ou menos esses obreiros que nós temos hoje em algumas igrejas, que eles não sabem lidar com as dificuldades, ou melhor, com o que o jovem tem de dificuldade, imaturidade, adolescentes. Conhece alguns obreiros assim? Aqueles obreiros assim tão rígidos, né? Que quer exigir do jovem, numa idade de 14, 15, 16, 17 anos, 18 anos, o que se exige de um adulto de 40 anos que tem uma carga vivencial, uma maturidade e controla suas emoções e tal e tal. Então Paulo era mais ou menos isso, né? Isso aqui não serve não para nós, isso aqui não vai não nessa segunda viagem. O Barnabé disse, não vai sim. Acho que vai. Vai sim, ele vai, não vai, porque ele deixou a gente primeiro lá, não, mas vai. Barnabé era muito mais maduro que Paulo. Barnabé foi quem, quando ninguém queria o Paulão lá, porque o Paulo era carne de pescoço, perseguia os crentes. Lembram disso aí? Uhum. Aí o povo meio desconfiado, assim, Saulo de Tarso se converteu. Os discípulos, não é possível. Joãozinho olha para Tiaguinho olha para o Bartolomeu olha para o Felipe, e diz, ó, Saulo não. Ele vai dar uma de Miguel. Ele tá aqui e vai furar o bucho de todo mundo. Esse Saulo aí, olha, esse é ruim, viu? Ninguém, a Bíblia diz isso, não dessa forma que eu falei. Isso aqui é uma contextualização. Isso aqui é a versão NTLA, que é nova tradução, linguagem de amanhã. Não tem mais, não é NTLH não. A NTLH eu já me reconciliei com ela, tá? Tá bom? Tudo certo, né? Então a NTLH, essa é NTLA, nova tradução, linguagem de amanhã. Não existe ainda, mas futuramente. Aí o outro disse assim, ô professor, eu acho que é nova tradução, linguagem do André. Pode ser também. Então o que acontece? Ninguém quis receber Paulo e o Barnabé traz ele, disse não, introduziu ele, né? E Barnabé era muito maduro, então se destacou Paulo na cristandade e tudo mais. Mas tem esse Barnabé que é o discípulo de Paulo, que foi buscar Paulo lá na cidade de Tarso da Cilícia. E agora o Paulo disse, não vai com a gente, ele não é útil para a gente nessa empreitada. Agora olha que coisa interessante, 40 anos depois mais ou menos, Paulo velhinho, numa situação terminal, já indo para o seu destino final, para o martírio, ele diz assim, olha... Hã? 2 Timóteo 4. Exatamente, bora ler então, a gente já citou aí. No celular. Então ligue a Bíblia, acesse a Bíblia. É muito interessante. É muito interessante porque a gente vê, aí, irmãos, quando nós estudamos a Bíblia, ou seja, aquilo que ela traz de relato da vida das pessoas, nós extraímos para a nossa vida,
uma fonte, nós temos uma fonte na verdade e podemos extrair para a nossa vida lições preciosíssimas, porque ninguém precisa errar para aprender. Não tem um ditado errado? Que é errando que se aprende? A Bíblia recomenda, aprenda para não errar. Como que a gente aprende para não errar? Quando a gente vê o erro dos outros. E a Bíblia está recheada de erro das pessoas. Os seus autores deixaram registrados os seus próprios erros. A Bíblia é fantástica, né? Então o Davizão lá escreveu do seu próprio pecado. Não põe isso aqui não, porque isso aqui vai manchar minha carreira. Não, isso aqui, Paulão, não, isso aqui só escreve meus atos heróicos. Não, está tudo aqui. Então a gente precisa estudar a vida dessas pessoas. A gente precisa ler as Escrituras Sagradas, conhecer a vida dessas pessoas e deixar que a vida dessas pessoas reflitam na nossa como um espelho e a gente olhe para elas porque são iguais a nós, da mesma forma. E assim os erros delas a gente aprende e não comete. E a gente imita as virtudes, não é? Essa que é a riqueza da Bíblia, entre outras vantagens que a gente tem lendo a Bíblia. Então é por isso que crente que não lê a Bíblia, olha, é uma dificuldade para amadurecer. Crente que não lê a Bíblia, nesse intuito também, de ser lido por ela. A Bíblia tem que nos ler, né? Não é só a gente ler a Bíblia, ela tem que nos ler, fazer o scanner em nós. Então quando a gente lê a Bíblia, ela já, sabe aquela imagem, rapaz, eu estou com esse negócio de Vingadores na cabeça. É porque eu não sei se vocês sabem, mas o Homem de Ferro criou um negócio assim, que é um holograma, e ele sai, deixa eu lá. Eu falo um negócio eu confesso meu pecado, já assisti. Ri, chorei, foi tantas emoções. Você não tem noção. Não vou dar spoiler daqui, né? E eu estava falando o que mesmo, irmãos? Sobre Olha o que fica na mente da pessoa, tá vendo? Que fica... Sobre a Bíblia nos escanear. Isso, Viviane, você que está antenado, ligado na fiação. Estou vendo aqui a fiação. Então, assim, ela traz quase que o scanner, ela precisa nos ler. Ou seja, precisa mostrar para nós, né, quem nós somos. Ou quem nós devemos ser. Então, nós temos que ler a Bíblia, mas ser lido por ela. Quando a gente lê a Bíblia e não é lido por ela, a gente lê a Bíblia e quer aplicar na vida dos outros. Agora, quando a gente é lido por ela, a gente fala, nossa, sou eu, né? E aí a gente cresce, amadurece. A gente se compara com essas pessoas. Fala, nossa, é igual a mim, ó. Eu sei que Pedro era diferente, precipitado igual a mim. Fala o que não deve igual a mim. Tem que pedir perdão depois que falou o que não deve igual a mim. Né? Então, Paulo, não sei o que, Paulo é igual a mim, ó. Precisou ser amadurecido. Precisou ficar 14 anos estudando as Escrituras Sagradas, antes de ser enviado para missões. Né? Paulo é igual a mim, ó, não compreendia o jovem, teve que amadurecer. Lá no final da vida, então, leia para a gente, por favor, é 4 e 7, 8? Timóteo 4, a partir do 9. Do 9. Diz assim, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Ó, Lucas, né? Só Lucas estava. A gente está falando aqui de 30, 40 anos depois aí que ele começou a caminhada dele em Atos, capítulo de número 11, mais ou menos. Atos 9 é onde tem aquele encontro no caminho de Damasco, do verso 22 ao 23, há muitos anos ali que se passa, do verso 22 ao 23. Que a ideia é assim, o Paulo encontra Jesus, ou Jesus vem em encontro dele, ele fica cego e depois vai para a casa do cidadão lá, Ananias, me parece, né? Recebe o download. Não, o pacote já completo, assim, né, das 13 epístolas e tudo mais. 64 GB. Isso. Opa, qualidade iPhone. Então, o que acontece? Aí a ideia já saiu pregando para tudo quanto do mundo. Não é essa mais ou menos a ideia que às vezes a gente tem? Não, a Bíblia diz que ele ficou 14 anos. Ele vai falar isso em Gálatas, capítulo de número 2. Só depois de 14... Aliás, o Gálatas 1, ele já vem falando. 3 anos eu fiquei... Oh, Jesus, é isso mesmo. Vamos ler aqui, para não dar informação errada. Eu sei que é aqui, eu só não sei se é o 3 anos aqui que eu estou... Gálatas 2? Porque, na verdade, a gente faz... a gente vai ler primeiro, depois 2. É porque a gente vai juntando vários versículos, então a gente vai mapeando, né? Essa cronologia toda. Então, do Atos 9, 22 ao 23, ali se passa muitos anos, que ele diz.
possivelmente 10 anos ali. Em Atos capítulo de número 11 tem mais um ano, já foram 11. E aí Gálatas capítulo 1, mais 3 anos, ou seja, 14 anos. Aí Gálatas capítulo 2, depois de 14 anos ele é enviado a missões, que é o Atos capítulo número 13. Entendeu? Então você precisa montar esse quebra-cabeça aí de umas peças que não são tão parecidas. Tá vendo o que o estudo bíblico traz pra gente, irmão? A gente vai conhecendo uma trama toda, né? É tão edificante, é tão abençoador a gente conhecer a Bíblia, né? Com todos esses pormenores, vai enriquecendo o nosso, não é questão intelectual, vai enriquecendo a revelação de Deus na nossa mente. O Espírito Santo vai nos conduzindo na história, por meio dessa história que ainda é viva em nossos corações. E essa Bíblia que gera em nós essa vida que é alimento espiritual. Então é meu engajamento desde o que eu me entendo por crente. Ia falar gente, mas é por crente, né? Há 20 anos, hoje uma jovem estava perguntando para mim se eu sempre estudei a Bíblia. Eu falo, meu Deus do céu, eu aceitei Jesus estudando Bíblia. Ou seja, aceitei Jesus, no outro dia eu estava faminto pelas Escrituras Sagradas. Eu queria saber quem era esse Deus que minha mãe falava, que agora me alcançou, naquele dia 25 de março de 99. Então, no dia 26 eu já estava faminto. No dia 2 de abril, 8 dias depois, eu estava descendo as águas. 15 dias depois, eu estava na consagração do jovem, dirigindo a oração. 6 meses depois, eu estava ensinando a escola bíblica, inclusive para obreiros, pastores e tudo mais. Então a fome da Bíblia sempre me foi assim. Eu sempre tive um apetite enorme pela Bíblia. Não sei se é o próprio Deus que coloca isso na gente, mas eu não entendo. Eu estou me esforçando já nesses 20 anos, mas eu tenho dificuldade de entender como que um cristão regenerado, salvo, que teve encontro com Jesus, não tem prazer em ler a Bíblia. Eu fico assim, estupefato. Então, onde que eu estava, que eu não lembro mais? Gálatas capítulo 1. Gálatas, isso. Nós sabemos o versículo. Vamos lá, é que eu estou falando que eu leio Bíblia desde sempre, eu não estou achando Gálatas. Será que tem na minha Bíblia? Tem, capítulo de número 1, versículo de número 17 e 18. 17 e 18. Vamos ler desde do 16, só para fazer um pouquinho mais de sentido. Não, desde o 15, né? Que aí senão corta aqui, ó, fala. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém em ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Olha só. Então, depois de 3 anos, então ele tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco. É isso mesmo, né? Damasco, né? Na cidade de Damasco, lá no caminho, descendo para Damasco. Então, lá, ele é recobrado à vista. Ele vai para Tarso da Cilícia. Tarso da Cilícia, que é na Arábia, que é a cidade natal dele. Ele nasceu lá. Por isso que era Paulo ou Saulo de Tarso. Tarso da Cilícia ficava na Arábia. Então ele volta para a cidade natal dele. Agora ele vai estudar todo o Antigo Testamento, que ele conhecia como ninguém. Ele vai dizer aqui, inclusive, que ele excedia, no verso 14, ele ultrapassava em judaísmo a muitos da idade dele, sendo extremamente zeloso da tradição dos seus pais. Tem um lugar também que ele fala, quanto à lei, ele era zeloso, fariseu de fariseu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Ele está dando a carteirada lá de judeu, né? Então ele está trazendo assim os créditos dele, né? Para mostrar que de fato ele era uma pessoa que ele conhecia o judaísmo, conhecia as escrituras, e com toda a sinceridade do mundo ele perseguia os cristãos, entendendo que ele estava fazendo um favor a Deus e que esses cristãos eram uma ameaça a Deus, eram heréticos. Olha que coisa interessante. Havia uma pureza no coração de Saulo em matar os cristãos, porque ele acreditava de fato que era uma heresia que estava surgindo e que podia afetar as escrituras sagradas do Antigo Testamento, ou seja, o próprio Deus. Ele estava defendendo aquilo que ele acreditava, irmãos. Olha só. Isso eu não sabia, não. Sim, ele diz isso.
Inclusive, né, ele diz que ele estava fazendo aquilo lá, entendendo que estava fazendo um favor a Deus, matando esses cristãos. Que no princípio, em Atos, no princípio dessa igreja, era conhecido como... Oh, meu pai, como fugiu da mente aqui. Tem uma expressão tão interessante a respeito dos cristãos. Eles eram chamados dos caminhos... Seita dos Nazarenos. Atos 24 e verso 5. Olha que coisa interessante. É muito, muito interessante aqui ver como que os cristãos eram conhecidos, né, naquele tempo. Capítulo 24 de Atos, verso 5. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições. Está falando de Paulo, tá? É uma peste. Os camaradas aqui, os líderes e tal, senão esse homem é uma peste. Ele tem transtornado o mundo. Ele é um promotor de sedições, né, de divisões, de brigas entre todos os judeus, por todo o mundo, e é o principal defensor da seita dos nazarenos. E aqui interessante, lá no verso de número 14, irmãos, mas confesso que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo a Deus e nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então era chamado de seita dos nazarenos, os do caminho, né? Os cristãos, eles tinham alguns, pelos outros eram chamados, né? E Paulo, ele disse, esse aqui é o principal defensor dessa seita dos nazarenos aí. Que coisa interessante, amados. Então, falando tudo isso, a gente percebe que o próprio Paulo, ele entendeu que a mensagem principal dele entre os gentios era Cristo, e Cristo crucificado. Então, isso é evangelho. Essa é a mensagem que nós devemos pregar em todo o tempo, a mensagem do evangelho. Nós não devemos usar doutrina cristã nenhuma para falar a pecadores, nenhuma, absolutamente nenhuma. Então não queira ensinar doutrinas cristãs a pessoas que ainda não aceitaram o evangelho, que ainda não nasceram de novo. Isso não tem sentido, não tem proveito. Inclusive é uma injustiça que a gente comete contra essas pessoas, porque essas doutrinas, irmão, se nem para os crentes o negócio está entrando na cabeça. Não é verdade? Não é sério. Não é não. Mas nem para os crentes, você vai ensinar a Bíblia para os crentes, eles não aceitam, não é assim. E é uma dificuldade enorme. Imagina para uma pessoa que não é salva, que não tem o Espírito Santo, que não entende o Evangelho em si. Como que a gente vai ensinar os negócios de salvação, de dízimo, de contribuição? Não adianta, não adianta. Um dia um rapaz, nome André, nome dele André, trabalhei com ele. Ter esse nome podia ser assim, né? Mas aí o que acontece? Nem tudo é perfeito. E ele fazendo um monte de pergunta para mim, a gente trabalhava junto na estamparia, perguntava isso e perguntava aquilo. Eu falei, rapaz, me enchia a paciência. E me enchia a paciência no sentido assim, que ele estava perguntando coisas que eu sabia que não ia ter proveito nenhum para a salvação daquele moço. E para não ser mal educado em nada, a gente tenta falar uma coisa aqui, outra ali, né? Mas um dia eu me injuriei no espírito. Já se injuriou no espírito? Injuriado no espírito. E assim, revoltado no espírito. Eu falei, André, eu não vou te responder isso aí não. Mesmo porque você nem precisa saber disso. Você só precisa saber de uma coisa na sua vida. Você é pecador, precisa de um Salvador e ele é Jesus. O dia que você entender isso, aceitar isso, a gente conversa sobre outras coisas. Tá bom? Tá. Então tá bom. Acabou, irmão. Nunca mais conversar. Não, conversamos, claro. Conversamos. Eu nem falei assim nesse tom tão, sabe, indignado. Eu falei assim de uma forma branda. Eu falei, André, não adianta você querer saber dessas coisas, porque o que você precisa saber é o seguinte, você é pecador. Você precisa de um Salvador, e o Salvador é Jesus. O dia que você entender isso, você vai entender todas as outras coisas. Falei nesse tom assim mais familiar, amigável. Então o que acontece? A gente não pode, amados, querer pregar outra coisa a não ser a Cristo para os pecadores. É Cristo crucificado. Fala, André, mas não é uma mensagem assim, parece ser tão simples e boba? Então, mas é essa mensagem que Deus salva. Paulo disse isso em 1 aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18. É muito interessante, inclusive, o que Paulo, ele trata em todo este capítulo, capítulo 1 e o capítulo 2 também,
Ele vai tratar de alguns pontos aqui muito interessantes. Porque, irmãos, às vezes a gente pensa, vai conversar com algumas pessoas que é até mais informada, mais intelectual, socialmente mais, né? E tal, e a gente fala, nossa, tem que falar uns negócios assim mais interessantes, uns negócios, né? Elaborar mais. Fala, não. Vai falar de Jesus. Para qualquer pessoa, pode ser para o intelectual que for. Porque se ele não entender a mensagem da salvação pelo Evangelho, se ele não se render a Deus atraído pela mensagem do Evangelho, mas por outros argumentos, essa pessoa vai ter abraçado um Evangelho que não é Evangelho. Porque a gente pode, irmãos, a Bíblia ela tem assuntos assim interessantíssimos, diversos, e atende tudo quanto é tipo de cabeça, não é? Então, o que hoje prospera muito mais no nosso país tupiniquim? Uma mensagem de autoajuda, uma mensagem que tira a pessoa do sufoco, uma mensagem que salva a pessoa do desespero existencial, financeiro, psicológico, físico e etc. Não é? Então você tem mensagens aí diversas que atraem o povo. E atrai mesmo. Porque se você pegar a pessoa numa fragilidade, por que aquela igreja, sabe? Que tem um símbolozinho assim, ó. Aquela igreja que tem um símbolo. Onde foi revelado? Aquela igreja que cresceu demais. Gente, aquela igreja, pelo amor de Deus, um buraco do mundo tem igreja. Do século passado também, mas da década de 80 para cá, cresceu absurdamente, inclusive em muitos países. Por quê? A mensagem atende à carência do homem, principalmente do falido. É por isso que dá certo muito mais em países pobres, África, Brasil, América Latina. Vê se tem muitas igrejas dessas em Alphaville, Morumbi. Não tem. Pega a Zona Leste. Uma do lado da outra. Não é só a Zona Leste, mas pega o Brasil em si, que tem as dificuldades econômicas que é o nosso país. Não é? Ou pega empresário, inclusive, que quebrou. Os caras correm para essas igrejas, porque é uma mensagem que atrai, é uma mensagem que atende à demanda temporal dessas pessoas. Mas não são atraídos pelo Evangelho, e sim por aquilo que o Evangelho, entre aspas, pode proporcionar, restaurar a vida dessa pessoa socialmente. Pouco se fala, ou quase nada se fala nessas igrejas sobre expiação de pecados, santificação, sacrifício vicário de Cristo, né? Perdão dos pecados, vida eterna. Pouco se fala dessas coisas, ou quase nada se fala. A ênfase são outras, ou os pontos são totalmente outros. Então, evangelho nessas igrejas passa longe, muito longe, irmãos. Não é? Você já assistiu um culto nessas igrejas? Não. Não, já assisti sim, mas não presencial. Eu acho que um só, na minha vida toda, um só. Mas eu já vi bastante, né, gravado, até ao vivo, mas por TV. Mas em igreja mesmo, física, eu fui acho que em uma. Mas conheci bastante irmãos e estudo a vida do cidadão lá, que é o cabeção, né? É o mentor, é o cérebro do negócio. A mãozinha. Né? Mas tem pessoas que vai e mesmo assim, vamos supor que você deu o exemplo de empresário falido, vai e consegue se reerguer. Sim. Assim como vão lá no Valdomiro e saem curados. Já encontrei várias. E assim como houve coaching, e as pessoas são restauradas nas suas emoções e tudo mais. A questão é para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Essa ênfase do Evangelho. O Evangelho aborda esses pontos como sendo principais. A questão é, essa pessoa restaurada socialmente, financeiramente, irmãos, não é que tem nenhum erro, né? E a pessoa, pelo contrário, Deus faz isso na vida das pessoas, faz isso na vida de muitas pessoas, restaura a pessoa por inteiro, que o Evangelho pretende fazer isso. Mas não é o caso dessas mensagens dessas igrejas, porque isso é a bênção, né? Vai contar o testemunho, não tem um testemunho, que é assim, eu era um perdido pecador, eu era pobre e perdido, né? Sem Deus, sem Jesus,
Então não tem um testemunho que fala assim, Deus perdoou os meus pecados. A conversa é sempre essa, Deus restaurou, eu tinha uma empresa, quebrei, hoje eu tenho 10 empresas, né? Então assim, você vê aí mudar um pouco a ênfase. Agora, falar da incredulidade que a pessoa tinha naquele lugar e depois conheceu, né? E viu que não tinha nada a ver com aquilo lá e a pessoa agora... Mais ou menos. A questão é, a ênfase não é salvação de pecadores. A ênfase não é o Cristo que morreu pelo ser humano. A ênfase não é que o ser humano estava perdido e longe de Deus e agora foi reconciliado com Cristo. Não tem evangelho nessas igrejas. Você vê a teologia da prosperidade, né? Que é essa ênfase. Ou seja, só que eles confundem prosperidade com riqueza. Riqueza é acúmulo de bens. Prosperidade é comunhão com Deus, é paz na vida, é esperança, é uma vida pujante, uma vida feliz, a despeito das adversidades. Isso é prosperidade na ótica bíblica. Só que pegaram a palavra prosperidade para falar de riqueza. Riqueza é acúmulo de bens. Isso é riqueza, né? Inclusive, o Lucas capítulo 12, verso 15, se não me falha a memória, Jesus disse, olha, a vida de qualquer pessoa não consiste nos bens do que ela possui. E ele conta aquela parábolazinha que o cara tinha um celeiro e tinha uma plantação, e a plantação foi tão abençoada. Tudo que a gente fala de bênção remete dinheiro, né? Fulano me abençoou, rapaz, quanto que ele te deu? Deus me abençoou, rapaz, te abençoou, está no novo emprego, está ganhando mais. A gente sempre remete bênção a coisas materiais ou a dinheiro ou coisas semelhantes. Não é isso, não? Ou eu estou assim, equivocado na minha abordagem? Não é? Então o que acontece? Jesus ele conta aquela parábola que o homem lá teve uma colheita fantástica e disse, agora, eu não tenho nem onde pôr. Ó, que problema, não tinha nem banco, tão grande cofre para armazenar tanto dinheiro. A gente vai fazer o quê? Continua com o seu celeiro lá, coloca lá e o resto distribui para os outros. Isso é ensinamento bíblico. Difícil, né? Mas o que ele pensa? Não, eu tenho bens aqui para muitos dias. Alma, come, bebe e folga. Descansa, está de boa. Aí vem uma voz naquela noite dizendo, louco, o que tens preparado? Para quem será? Ele esqueceu que a alma não come, não bebe e não folga. A alma não aproveita dessas coisas. Olha só, amigos. Então as pessoas estão equivocadas, né? Estão ouvindo aí um monte de mensagem achando que é evangelho. Não é evangelho. Evangelho traz outras coisas, outras abordagens, trata de outros assuntos que não tem a ver sim com essa vida, em parte sim, mas de uma forma secundária. Porque não adianta você ir rico, restaurado, curado, né, aplaudido, projetado socialmente, tudo, desfrutou de tudo para o inferno. É vantagem, Jesus disse, do que vale o homem ganhar o mundo todo, perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Lembra daquele rico e o mendigo, contraste? Não tem nenhum pecado em ser rico, não tem. O dinheiro em si não tem. O dinheiro é a raiz de todos os males. Se você acha isso, no final da aula eu vou passar o número da minha conta. Transfira tudo que você tem para a minha conta e seja feliz em nome de Jesus. Tá certo? Se alguém acha que o problema é o dinheiro, não é. Mesmo porque a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro. Também estou à disposição. É isso. Então, gente, pronto. Então, a Daniela está na mesma pegada aí. Quem quiser, só transferir, fazer o TEDzinho lá. Né? Então, o que acontece? Não é o dinheiro em si, não é ser rico. É no que o rico se apega, esse é o problema. É no que o rico se apega. Jesus, ele tratou as riquezas como uma entidade, irmãos. Umas riquezas não submetidas ao seu Senhor, que é a Deus, ao seu reino, ao seu serviço. Aí é uma entidade chamada de mamon, onde a pessoa ela mata e morre por aquilo, não é? Onde vive e confia naquilo lá. Então, quando Jesus disse lá a respeito do rico, fala, rapaz, é difícil entrar no céu, rico. Aí o discípulo falou, e agora? Quem pode se salvar? E agora, quem poderá nos salvar? Aí Jesus disse, não são as riquezas. Ele corrigiu lá porque eles entenderam errado. Isso aí é um consolo para mim, né? Você fala uma coisa, o povo entende outra e depois tem que falar de novo. Então é o seguinte, Jesus disse, os que confiam na riqueza dificilmente vão entrar no reino de Deus. Os que confiam nessa riqueza. Então a questão é, ser rico não é problema, é uma bênção de Deus, irmãos. Já pensou se nós tivéssemos muitos irmãos ricos financeiramente? O quanto poderiam ajudar os demais?
os demais que precisam de uma hora ou outra de um socorro financeiro, poderiam abençoar pessoas que não têm recurso mínimo para a vida. Então seria uma bênção se Jesus começasse a salvar Silvio Santos, o Roberto Marinho. É vivo ainda o Roberto Marinho? Pô, não, é o quê? Boninho. Isso aí. Salvasse todo esse povo aí. Além de ser uma alma a mais pro reino de Deus, né? Eu fiquei aquela moedinha no reino, uma alma a mais, uma moedinha pro reino de Deus. Seria uma pessoa que teria bens neste mundo para fazer o quê? Para impulsionar a obra missionária, para abençoar as pessoas que vivem afetadas por um pecado estrutural que é a corrupção no Brasil, que tira dessas pessoas o mínimo para a vida. Já pensou que coisa boa? Né? Para sustentar mais professores de teologia, assim, sustentar pastores integral com um salário digno e eles pudessem dedicar 24 horas da sua vida assim à obra. Não, é sério, irmão, não estou brincando não. Então o que acontece? Evangelho é diferente. Coaching é uma roupagem nova da teologia da prosperidade. Vocês sabem o que é o coach? Já ouviram algum coach? Já. Né? Então o coach, o rapaz falou hoje para mim, foi ontem, não lembro? Foi hoje, de um aluno aí de um certo núcleo. Não é esse aqui não. E aí ele falou algumas coisas, eu falei, o problema é porque eu sei aí que vocês ouvem uma pessoa que vocês têm como sendo um pregador do Evangelho. Eu falei, esse rapaz não é pregador do Evangelho. Eu falei, eu não estou falando do caráter dele, não tem nada a ver. Não estou falando que ele é um mau caráter, picareta, trambiqueiro, não. Estou falando que ele não é pregador do Evangelho. Ele tem um título de pastor, ele usa a Bíblia em alguns momentos, mas ele é um coaching. Ele Ele foi revelado. Tu dizes. Eu sei que ele é coach, ele é nome de pastor. Então, olha só, eu falei, ele trata do quê? Porque ele está Fala que é pastor, mas ele Não, tem um título, mas na função bíblica não é. Pastor é outra coisa, né? Então, assim, trata da saúde emocional, trata sobre como você lidar com o seu temperamento, emoções, ou seja, é uma autoajuda, que é de todo ruim? Não, claro que não. Na área profissional isso tem uma validade muito, muito grande, é muito bom. São as dicas boas para a vida em si, né? Você tem algumas dicas assim, é tipo um provérbiozinho, entendeu? Recomendações assim, faça isso. É um negócio prudente, mas não tem nada a ver com o Evangelho, irmãos. Esse que é o problema. Então o coaching eu vejo como uma ferramenta muito boa na área pessoal, né? Motivação, né? Motivacional, mensagem motivacional. Então na área pessoal e na área profissional. Pessoal profissional, né? Nesse sentido. Muito bom, isso funciona, é bom, é válido, é benéfico. Agora não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com profetas, não tem nada a ver com aqueles que expõem e ensinam as Escrituras Sagradas, não tem nada a ver. São mensagens que elas tratam de mundos, âmbitos diferentes, entendeu? Então o coach lida com um negocinho aqui muito inferior do que lida o Evangelho. O Evangelho trata de coisas sublimes, eternas, né? É algo muito, mas muito mais excelente. Então tem coisas que são válidas para essa vida, é que a gente descarta, mas confundir uma coisa com a outra é muito complicado. E também traz aí de alguma maneira um prejuízo para aqueles que ouvem como ouvindo a palavra de Deus. Esse que é o problema. É por isso que é uma roupagem nova da teologia da prosperidade, né? Então as pessoas ouvem aquilo como sendo palavra de Deus e a sua vida gira em torno daquilo. E como se Cristo morresse para que aquilo acontecesse na vida daquela pessoa. Que pode acontecer isso na vida de uma pessoa que é alcançada pelo Evangelho, pode acontecer como um reboque, entendeu? Que vem como acessórios. Pode acontecer. Mas não são essas coisas, não são por essas coisas que Cristo veio e morreu por nós, irmãos. Cristo veio e morreu por nós por uma única coisa, nos salvar da nossa condição de perdidos, pecadores, separados de Deus. Como diz o texto de Lucas, estávamos assentados em trevas e nos raiou a luz, o próprio Cristo, né? Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não estará em trevas. Nós vimos a luz.
Olha só, nós enxergamos a verdade. Nós somos iluminados. Não, nós somos luminosos. É diferente. Deixa quieto essa esse iluminado não vai ficar bom aqui, né? Se considera iluminado, tá? Então, mas nós fomos e agora? Nós fomos alcançados pela revelação, pela iluminação do Espírito Santo, no sentido que vimos Deus, os olhos se abriram, enxergamos a verdade. É o Cristo, o nosso Senhor. Essa é a boa nova que nós recebemos, que nos salvou, que nos trouxe esperança, que nos trouxe alegria, que nos deu significado de ver. É só lembrar, irmãos. Porque, inclusive, é um negócio para a gente, aqui agora, pensar, hein? Não é para responder, é só para pensar. Será que eu tive esse momento na minha vida? Ou seja, desesperançoso da vida. Uma vida sem significado, uma vida desgraçada. Embora às vezes tinha saúde, às vezes tinha dinheiro, emprego, mas assim, não tinha um vazio na alma. Será que aconteceu isso nas nossas vidas? Porque é preciso ter acontecido isso. E aí Jesus veio assim, ressignificou tudo. Deu um novo significado na minha vida, né? Então, quantos jovens, quantas pessoas ricas, quantas pessoas com saúde estavam se depararam assim nessa vida que não fazia mais sentido. Aí veio Jesus assim e disse: olha, existe vida e vida em mim. E aí o negócio parece que a mente abriu, lembra? Começou a enxergar o mundo o mundo mudou. Não mudou nada, está tudo a mesma desgraça. Mas a vida dessa pessoa foi mudada. Aconteceu isso, irmão? Na minha vida aconteceu isso, né? Eu falei, nossa, o mundo mudou. Para mim o mundo tinha mudado, mas não era o mundo que tinha mudado, era eu que tinha sido mudado pelo Evangelho. E para mim o mundo eu via com os outros olhos. Para mim agora as coisas tiveram agora outras cores, foram ressignificadas. E um jovem de 20 anos que não esperava mais nada da vida, estava igual o Raul Seixas, na porta do seu apartamento, com a boca cheia de dente aberto, esperando a morte chegar. Quem não conhece a música não perde nada também, tipo lá. Então, mas um jovem de 21 anos, irmão, sem esperança nenhuma, quando encontra o Evangelho, disse: agora eu quero viver. Eu queria morrer até então, agora eu quero viver. Tanto é que hoje eu não penso nem em morrer, né? Já falei para vocês, né? Então, assim, essa é a questão. O Evangelho traz essa mensagem de vida, vida com abundância. Existe um Salvador. Essa angústia, essa tristeza, esse senso de insignificância da vida existia porque as boas novas de grande alegria a gente não tinha ouvido ainda. E quem aceita a Cristo e quem se rende a Deus, atraído por essa mensagem, ou seja, Jesus é o Salvador, aí essa pessoa conheceu o Evangelho. Aí essa pessoa de fato teve contato com a salvação. Aí essa pessoa entende o valor de ter o seu nome escrito no livro da vida. Aí essa pessoa entende que a sua vida agora aqui tem um significado e é temporal, inclusive, porque ela espera esse reencontro pessoal com o seu Cristo na eternidade, anseia pelo arrebatamento. Nas suas orações ela fala: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu queria fazer vocês refletirem esses termos que eu usei: ressurreição, arrebatamento, maranata, céu, encontro com Jesus. Faz tempo ou não que vocês ouvem essas coisas? Ou quanto tempo faz que não ouvem esses termos? É só uma reflexão, não estou nem falando que vocês não ouvem. Mas olha só, percebe quando a gente vai deixando assim o Evangelho escapando e vai entrando na nossa vida, nas nossas igrejas, consequentemente na nossa vida, outras mensagens, outras coisas que não são Evangelho. Paulo disse um negócio muito interessante em 2 Coríntios, capítulo de número 11, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Os irmãos falam assim: rapaz, o André tem a Bíblia na cabeça. Não, eu li isso esses dias. 2 Coríntios, capítulo 11. Né? Nossa, ele lembrou? Não, eu li esses dias, o Espírito Santo aproveitou que estava fresco na memória e trouxe de novo aqui. O pastor na igreja que eu estava, ele mesmo falava no altar que ele sabia pregar o Velho Testamento e tem uma enorme dificuldade do Novo Testamento. Pastor mesmo, sim, falava ele. declarou isso. E a gente via, né?
A dificuldade. A dificuldade que ele tinha de falar de Jesus, mas no Velho Testamento, Aí manjava. para ele era uma... É alguma coisa muito errada, né? Muito preocupante. Primeiro que um pastor ou um pregador da palavra, ele precisa ter a noção de todas as escrituras, né? Sim. Mas e o mais importante é ele fazer esse link do antigo para o novo. Porque o antigo só tem sentido por causa do novo. Né? Então, se ele não sabe fazer esse link, fica só lá, é muito complicado, porque vai de fato ensinar religiosidade, regras. Eram outros moldes que Deus lidava, com outros moldes Deus lidava. Deus ali no Antigo Testamento tinha uma revelação parcial. Deus, ele se mostrava pelas costas, né? No Antigo Testamento. A face de Deus é o Novo Testamento, é o rosto de Cristo, é quem Cristo é. Então o Novo Testamento é para nós o cumprimento do Antigo Testamento. O Novo Testamento é o que nos traz significado do Antigo. Não tem sentido o Antigo sem o Novo. É a graça explicando a lei disso. É a graça mostrando que na lei havia graça, mas que as pessoas só enxergavam a lei. Porque a graça sempre houve em toda a época, né? A gente faz essa separação, na época da graça, na época da lei, não. Se a graça não existisse, e se Deus não lidasse com o povo com a graça, não tinha nem como Adão depois do pecado existir. Não tinha nem como Adão existir antes do pecado, porque a graça propicia Deus compartilhar a sua existência com esses seres. Isso é graça. Graça é o dom da vida. Graça é a possibilidade de existir. Graça é a possibilidade de ter contato com esse Criador. Então, graça sempre houve em toda a história. Só que a lei, ela trouxe aspectos que o homem podia entender por causa do pecado. Então, por causa do pecado, o homem não podia compreender a graça como tal. E só entendia regras, punições, premiações. Inclusive, até hoje, a cabeça de muitos crentes é isso. Eles continuam nesses modos religiosos. É verdade. E não entendem a graça, sim. E principalmente igrejas que usam muito mais o Antigo Testamento. Toda a Bíblia deve ser pregada, irmãos. Toda a Bíblia, é fato. Só que quando a gente percebe na voz do pregador ou de uma comunidade de fé muita abordagem do Antigo Testamento e quase nada ou muito pouco no Novo Testamento, a gente falou, opa, alguma coisa aí está deficiente. Porque se Cristo não é a pauta principal, se os evangelhos, as cartas de Paulo não são mais utilizadas do que os profetas, o Pentateuco e tal, então é bem possível que essas pessoas estão sendo formatadas como religiosos e não como discípulos de Cristo. E é isso que eu tenho observado, né? Tenho observado isso em algumas igrejas muito forte, inclusive trazendo elementos do judaísmo. E os elementos não vêm sozinhos, eles trazem consigo um significado, porque eles são representativos. Né? Então você vê aí práticas, e as práticas elas são praticadas porque tem ideias por trás. E essas ideias por trás, elas muitas vezes são ideias obsoletas, ultrapassadas, caducaram, é o que a Bíblia diz inclusive no Antigo Testamento. Caducou no sentido que não tem validade para a salvação, não tem validade para a prática de hoje. Fica no mínimo esquisito você querer praticar algumas coisas esquisitas, para não dizer herético. Algumas coisas esquisitas na prática, né? Eu já vi crente aí, pastor, vou falar o nome? Não vou falar o nome. Mas dá vontade. Preciso até tomar um copo d'água, porque a garganta ficou coçando. Edita depois, né? Eu vou falar aqui o coisa, não vou. E ele parece o coisa mesmo, parece aquele do Flintstones lá. Com um pano de saco. Não é pra... Já sei quem. Tá parecendo aquele negócio de falar letra em povo. Não é isso, calma. Qual a música? O pano de saco é forte. O pano de saco é ele, tá? O César Garcia é ele. Então o que acontece? Aí eu fiz de novo. Não tem nenhum truque. O quê? Meu, esse cara é demais. Eu Não parecia o Flintstones? Não parecia o Flintstones, não é? Igualzinho. Mas a questão é... Uma coisa que eu admiro nele é a coragem. Tem. Só tem isso. Para direto pro inferno tem coragem. Viviane, é igual perguntaram para um rapaz bem otimista, né? Falava de um, ele sempre exaltava a virtude, né?
Eu falei, rapaz, eu vou pegar esse crente, não é possível. O que você acha do diabo? Rapazinho trabalhador, né? Trabalha mesmo. Sempre tem uma virtudezinha. Então, no mínimo esquisito. Mas olha o que isso acarreta na compreensão e na relação com Deus, com os outros e consigo mesmo. Então essas coisas não são neutras e não são assim coisas, isso aqui é bobagem. Não é bobagem, irmãos. Isso vem como um efeito dominó, não é? Então, se o evangelho ele não é pregado, se o evangelho ele não é feito, ele não é entendido pelo povo, se o evangelho não é muito bem esclarecido, essas pessoas vão viver uma religião, mais uma religião. Infelizmente, é o que a cristandade, em grande parte, vive no nosso país. Uma religião que não tem diferença nenhuma das outras na proposta, e o efeito que as outras fazem na vida da pessoa é a mesma, porque trata de superficialidades, trata de aparências, de coisas externas, e não trata do âmago, não trata do cerne, não trata do espírito, não trata do caráter, não trata. Só o evangelho faz isso. Só o evangelho é vida na mão do Espírito Santo, para transformar pessoas, para fazer pessoas de fato, gente que é diferente, irmãos. É diferente. E a diferença, na verdade, não são diferenças sociais. Não são essas diferenças aparentes. É diferença existencial de ser humano. Gente que está se rareando. Gente que é mais fácil encontrar uma mosca branca de olhos azuis do que discípulos de Cristo, não é? Eu estou falando no meio desse povo todo, não é que não tem. Eu me considero um, eu acho que vocês se consideram também. A gente está se considerando, entendendo também que tem um bocado de coisa que precisa ser transformado pelo Evangelho, porque já recebemos a notícia, Jesus veio nos salvar, não é? Então a questão é, para finalizar aqui, Evangelho. Quanto tempo nós não ouvimos domingo à noite nas nossas igrejas a respeito de Evangelho? 45 minutos, aquela parte do culto, 45 minutos, 50 minutos, 1h10, que é reservado para a mensagem, né? Quanto tempo que a gente não ouve sobre o Calvário, irmãos? Tema do Bom Pregador, lembra da harpa que a gente cantava? Pelo mundo brilha a luz. Já cantei para vocês isso aqui? Não. Vou cantar. Pelo mundo brilha a luz, desde o que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, meus pecados carregou. Lembra? Não. Só lembro do Calvário. Eu esqueci. Tema do Bom Pregador, o Calvário, pelo sangue de Jesus no Calvário. Então, quanto tempo o Calvário, Cristo, assim, 50 minutinhos, cravado, uma horinha, cravado, fala de Jesus, seu sacrifício, a Via Crucis, a noite que ele foi julgado injustamente, de manhã, pela manhãzinha, onde ele foi chicoteado, onde ele foi espancado, cuspido, ridicularizado, onde ele levou a cruz cheio de hematomas, sangrando, onde ele tombou no caminho, onde ele resistiu naquela cruz, onde ele olhou para aquelas pessoas em volta e não condenou nenhuma, mas intercedeu ao Pai. As 7 palavras que Jesus... Olha o tema bom para a pregação de domingo. As 7 palavras de Jesus na cruz é poderosa. Cada uma daquelas palavras, frases proferidas por Jesus. Fantástico. Vou deixar como pesquisa. Tá pensando que é tudo fácil assim, né? Você acha que vai achar em NTLH da vida? Já lição de casa. Isso, tarefa de casa. Acertou. Eu estava esperando essa. Mas é só ler, irmãos, é sério. Tá lá, pega os finalzinhos do Mateus, do Marcos e do Lucas. Aliás, e do João também. Aí você junta, porque não é só um evangelho que tem as 7 palavras, você precisa juntar. Porque um evangelista, ele falou de algumas palavras de Jesus, falou, né? Tenho sede, está perdoado, está consumado, o Pai perdoa porque eles não sabem o que faz e tal. Então você precisa juntar, precisa ler os finais. Tem as referências, né? 5 professores. Aí Só deixei. já falou 5, só falta 2 aí. Eu não resisto, tá vendo? Poxa. Então, eu queria deixar essa segunda aula como um incentivo a vocês para entender que, de fato, o que nos interessa na Bíblia Sagrada, acima
dos outros assuntos. Não é que os outros não nos interessam, senão não tinha nem sentido o estudo teológico. Mas o que nos interessa, acima de tudo, é a mensagem do Evangelho, é conhecer essa mensagem a fundo. E o porquê que essa mensagem foi necessária e é necessária até hoje a ser pregada. Mais do que todas as outras que a Bíblia traz, de fato, que são importantes, são fundamentais, mas não é essencial. Essencial é sumo, é essência, é vida, é tudo. É a coisa em si, é a essência. E é Evangelho mesmo. Né? Embora, e eu disse que ia ler 1 Coríntios, eu vou ler só para... Não, eu disse que ia ler 2 Coríntios, também não li nada, eu estou empolgado aqui. Então vamos 2 Coríntios 11 e depois 1 Coríntios 1, e aí a gente encerra aqui, só na leitura simples aqui, né? Eu aprendi um negócio bem interessante, que o pregador, ele precisa escolher um bom texto, um bom tema, porque se a mensagem não valer de nada, o texto abençoa o povo. Uma dica, né? 2 Coríntios capítulo 11, verso 1. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Olha só, outro Evangelho que não é o Evangelho. Gálatas, inclusive, capítulo de número 1, Paulo disse, se alguém pregar outro Evangelho que nós temos pregado, considere como amaldiçoado. Se mesmo um anjo do céu vir pregar, que não seja esse Evangelho que ele está falando, da simplicidade que há em Cristo, porque o próprio diabo enganou o casal, ou no caso aqui a mulher. Sabe que coisa interessante, irmão, que a gente precisa pensar? O problema não é a mentira do diabo, não é. A mentira a gente identifica rapidinho, né? Mentira é um negócio que a gente tem perna curta e a gente pega mesmo no ar. O problema maior é que o diabo, ele falou uma verdade parcial. Entendeu a diferença? Ele não mentiu. Verdade? Exatamente, é o que a gente chama de meia verdade. Que é uma parte da verdade, não a verdade toda. Quando ele chegou para Jesus, na tentação do deserto, o que ele usou? Filosofia? A palavra da Bíblia. Está escrito. Não é? Jesus não disse não está escrito. Jesus disse também está escrito. Sim. Então ele não contou uma mentira. Ele falou uma verdade parcial. E Jesus completou, porque a verdade tem que ser toda. Então não é uma mentira escancarada, não é uma heresia escancarada. É uma parte da verdade que o diabo engana as pessoas. Entendeu? Aqui que está a sutileza. E aqui que precisa muito discernimento bíblico, doutrinário, teológico, para você identificar que aquilo que está sendo falado é uma meia verdade, é uma verdade parcial, ou seja, uma mentira do diabo, que está usando pregadores, que está usando professores, que está usando ministros, porque o diabo chama, vocaciona também para o ministério. O diabo também tem obreiros e introduz o ministério. Eu não estou falando besteira, está aqui, ó, o texto aqui dizendo, no verso de número 12, olha só, do capítulo que nós lemos, 2 Coríntios, não precisa nem tirar a página não, é essa aí mesmo. Mas o que eu faço, verso 12, mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, os seus obreiros, os seus pastores, os seus profetas, os seus pregadores, os seus professores de teologia se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então o diabo também chama para o ministério. O Espírito Santo chama e o diabo também. E eles parecem ministros de justiça. Não é fácil de identificar. Não é? Estão assustados? Era para cá.
A gente não Nós pensa estamos olhando bem assim pra você, e tipo, pensando assim, será? Fazendo igual o pessoal na mesa lá da ceia. Será que o senhor eu sei? Fazendo um X. Se pudesse ali, vai ser capinha. Eles trabalhando Irmãos, sobre isso também, professor. Lá, Primeira Pedro. sim, E também em Judas também fala. sim, dos falsos, daqueles que são nuvens sem água, né? Acaba lendo isso. Nuvens sem água, vêm trazendo uma aparência, mas não são. Então, aparentemente são, mas não são. A questão de unção é essa, tem unção e outros não são. Eu quero que vocês durmam assombrados, irmão. Que vocês entendam que o negócio é muito sério. Que o negócio é muito sutil. Que nós não brincamos com a capacidade do diabo ludibriar, enganar, porque é a especialidade dele fazer isso. Levantando pessoas, inclusive, aparentemente como homens e mulheres de Deus. Às vezes eu olho assim e eu ouço assim, isso é um homem de Deus. Eu falo, meu Deus, não é. Não é. As obras denunciam. O que ensina denuncia. A ênfase que ele ou ela dá denuncia. Eu digo, Senhor, não é. Tem misericórdia do teu povo. Abre os olhos espirituais dessas pessoas. Não deixe essas pessoas serem enganadas. Não é? Eu fico assim olhando e tal, de vez em quando eu olho uma postagem, uma rede social, um negócio, homem de Deus e tal. Eu falo, meu Deus, não é, Jesus. O Senhor sabe que não é. Eu sei que não é. Tua palavra diz que não é, mas esse povo não enxerga. Esse povo não vê. Meu Deus, não é. Eles não conhecem Cristo, por isso que não conhecem o timbre da voz do pastor. Jesus disse, eu conheço minhas ovelhas e delas também eu sou conhecido. Elas não seguem os estranhos, o mercenário. Seguem a minha apenas. Ouvem a minha voz, o timbre, a identidade da voz. Conhecem, irmãos. E essas pessoas estão sendo enganadas, levadas por lobos, mercenários, gente que não está disposta a dar vida. Porque Jesus disse, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E essas pessoas não estão dispostas. Pelo contrário, sugam a vida dessas pessoas. Sacrificam essas pessoas, exploram essas pessoas, mas não dão a vida. Não se sacrificam. Não é um Cristo. Não é um pastor. Entendeu? Então a gente precisa ter muito cuidado. Evangelho nos traz essa clareza e nos mostra que quem é de Deus e quem não é de Deus. Evangelho, irmãos. Evangelho. Doutrinadores nem sempre. Doutores nem sempre. Mas, professor, você falou aí algo que eu ouvi também de uma pessoa esses dias, que as pessoas estão sendo enganadas, né? Eu não concordo, assim, de uma certa forma, que as pessoas estão sendo enganadas, como você mesmo falou antes no começo. Eu acho que as pessoas estão indo à procura daquilo que elas querem, né? Elas estão indo atrás daquilo, elas estão indo atrás em busca de, eu preciso é disso, então eu vou atrás disso, porque uma vez que eu tenho a Bíblia, eu posso chegar num lugar e olhar para a pessoa falar algo e falar assim, eu não concordo com isso. Sim. Eu não quero isso para mim, eu tenho essa autonomia para dizer, eu não quero isso, eu não concordo com isso, porque eu tenho a Bíblia, eu corro atrás da Bíblia, eu leio a Bíblia. Então, eu não acredito que elas estejam sendo enganadas, eu acredito que elas estão indo à procura daquilo que satisfaz elas e daquilo que elas realmente estão esperando, né? Que é isso que está sendo pregado, é o que elas querem, é o que elas querem acreditar, é o que elas estão indo em busca, porque se eu não estiver indo em busca daquilo, igual alguém falou para mim esses dias, eu entrei numa igreja e o pregador só falava de dinheiro e o pregador começou a entrar numa mensagem, eu não quero aquilo para mim, eu levantei e fui embora, né? Então eu acredito que essas pessoas estão ali em busca daquilo que satisfaz a vida delas. Eu concordo contigo, mas quando você põe mais é que você desconsidera. Então você não concorda em nada. Tô brincando, Ana Paula. Você concorda em partes, você participa. É porque eu fico pensando assim, ô professor, eu concordo contigo mais? Eu falo, não ponho mais. Você pôs vírgula e depois mais, não foi? Foi. Então você não concorda. Né? Eu concordo, não mais? Ó, não. Não, eu concordo, é verdade. Porém... Eu concordo, mas tem mais alguma coisa, entendeu? Eu concordo com tudo isso, está correto. Eu concordo sinceramente, está correto. Mas olha o que a Bíblia diz, porque existe essa verdade
Mas existe outro elemento Essa também. é uma verdade parcial. Não é que é uma verdade parcial, não. É uma verdade, mas tem mais outra verdade para corroborar, fortalecer essa. Tem mais elemento, né? Isso, exatamente. 2 Timóteo, capítulo de número 3, e aqui eu encerro a aula que eu me empolguei e passei do tempo, tá? 1h25, meu Deus, que eu estou falando. Em 3 de 2 Timóteo, versículo de número 13. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Embora a pessoa engane, embora a pessoa deseje, mas no fundo existe um engano também dessa pessoa que é enganada porque também quer. O negócio é muito mais complexo e muito mais perigoso do que uma pessoa que quer satisfazer os seus desejos. Existe uma conspiração maligna, existe um ser que está interessado em alimentar isso que a pessoa já de fato deseja, que é o seu pecado, o seu desejo pecaminoso. Então existe, entre aspas, uma parceria aqui. O diabo enganando essa pessoa que quer ser enganada, porque no fundo, a maioria quer ser enganada. Porque o engano, no primeiro momento, diz Provérbios, que parece um docinho que a gente come, sabe? Um docinho, alguma coisa assim que na boca cai bem, mas a gente vai experimentando, vai começando a criar pedrinha e desce para o ventre e torna amargo. Então existe essa fascinação do diabo. Fascinação diz respeito de encantamento, feitiçaria, no sentido de a pessoa ficou enfeitiçada, entorpecida. É uma droga que anestesia a mente, que a Bíblia chama de consciência cauterizada, insensível. É muito perigoso. Mas há não só essa pessoa, mas há o diabo por trás de tudo isso, é fato. Né? Então é um negócio complicadíssimo, irmãos, muito complicado. E para não salvar tudo isso, só o Evangelho sendo pregado, ouvido, vivido, desejado e ingerido todo dia. O Evangelho é poderoso para desintoxicar. O Evangelho é chamado no Novo Testamento de as sãs palavras, as palavras que trazem saúde espiritual, vida. É Evangelho. Irmãos, não tem problema, não esquenta a cabeça não. Está convidado a pregar, não tem um tema assim, pregue Jesus, Evangelho. Eu sei que muitos crentes não vão, rapaz. Você sabe na Bíblia. Né? Eu sei que o povo deseja, são outras coisas. Eu sei o que está no coração e na mente de muitos ouvintes, em muitas igrejas evangélicas, é outra coisa, mas eu não tenho compromisso com essas pessoas. Eu tenho compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho que me salvou, que me mantém salvo. Eu tenho compromisso com isso. Quem quiser ouvir o Evangelho, me convide. Quem não quiser, também não faço questão de ser convidado. E também não negocio isso, irmãos. Não negocio. Há um preço a ser pago. E você vê que mesmo a gente não querendo, né? Que nem eu uso até um exemplo, quando minha mãe me levava arrastada para a igreja, eu colocava fone no ouvido porque eu não me interessava, eu não gostava de ouvir. Eu não gostava mesmo, eu colocava lá, o pastor pregando, eu colocava fone de ouvido, eu não estava nem aí. Porque eu realmente não queria aquilo. Mas você vê que com o tempo, a palavra é tão poderosa que ela gemia muito de nós, né? Ah, Evangelho é um negócio, meu Deus do céu. Não adianta, uma hora ela brota. Ouvir o Evangelho é um negócio esse amor, esse desejo fantástico. vem. Irmãos, se uma pessoa ouvir qualquer mensagem bíblica, qualquer mensagem, e ela chora, se quebranta, e soluça e tal, eu não me impressiono não. Agora, se essa pessoa ouvir o Cristo e esse crucificado, o relato, e ela ser quebrantada por essa mensagem, aí eu falo, rapaz, que coisa boa, né? Que coisa boa, porque a gente se emociona com um monte de mensagem, socorro de Deus, de providência, vitória e tal. Agora, a gente ouviu o Evangelho, e o Evangelho, ele não gera em nós esse quebrantamento, há alguma coisa errada no processo, na nossa vida. E a gente precisa desesperadamente correr aos pés da cruz, olhar para Jesus de novo, enxergar os olhos dele, cheio de hematoma, a cruz penetrando aqui os espinhos na sua fronte, os seus braços estendidos, aqueles cravos grudando ele ali. A gente olhar para aquilo, aquela cena, que o Espírito Santo pode fazer isso, irmãos, nos transportar para aquela ocasião, porque isso é vivo. Isso não é algo histórico que ficou no passado. Isso é vivo e tem que ser vivo na vida de cada um de nós. E se isso nos quebrantar,
Isso nos gerar um incômodo enorme, a ponto de criar ânsia na nossa vida, na nossa alma, e a gente olhar para esse Cristo santo, bondoso, amoroso, naquela cruz olhando para nós, e não nos condenando, mas dizendo: filho, estou aqui no teu lugar. E aí sim a gente poder levantar os braços assim: Senhor, obrigado, obrigado, Jesus. Se isso sim nos levar ao quebrantamento, ao arrependimento, à gratidão, louvado seja Deus. Salvação ainda está fazendo efeito na nossa vida. Mas se não,